Olá, eu sou Andréia de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ensino a transformar a sua vida através do tarô. E hoje eu venho trazer para vocês como transformar situações da sua vida através das cartas do tarô. Sim, a tarô é muito mais do que jogar, é muito mais do que você jogar para um consulente ou jogar para si mesmo. Você pode utilizar as cartas para que, com a força delas, transforme situações específicas e objetivas da sua vida. E aí você me pergunta, como assim? Bom, como assim? As cartas do tarô, elas são arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos é um conceito da psicologia onde ele trabalha com padrões de personagem, comportamentos de padrões de personagens. A mídia utiliza muito esses arquétipos, o marketing utiliza muito arquétipos. Um exemplo disso é uma rede de lanchonete muito conhecida, né? Que todos nós conhecemos em qualquer, até no Japão, no mundo inteiro. Se você olhar para aquele Mzinho amarelo ali, você já vai saber do que se trata. E se bobear até o cheiro do hambúrguer, você vai saber qual é. Arquétipo, um exemplo de arquétipo, quem é dos anos 70, anos 80 vai lembrar, porque eu acho que essa empresa nem existe mais. Era o símbolo de uma estrela. Toda vez que a gente vinha, aquele símbolo daquela estrelinha com uma rodinha vermelha contornando, a gente sabia do que se tratava, que eram eram brinquedos, né? Eram produtos para crianças. Então, isso é um arquétipo. O arquétipo, ele trabalha no nosso consciente e inconsciente. Muito mais no inconsciente do que no consciente. Porque o nosso consciente, ele capta muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E isso é comprovado com diversos estudos, né? Ouso dizer, não sei o número certo, mas 80% da nossa percepção ela está de forma inconsciente e 20 ou até menos que isso da nossa forma consciente. Então, já que externamente terceiros já usam os arquétipos para nos manipular, por que a gente não pode usar o arquétipo de forma consciente e ativá-los para benefício próprio? É disso que se trata a nossa conversa de hoje. Como utilizar os arquétipos do tarô em nosso próprio benefício. Eu hoje, como exemplo, trouxe a carta da morte. E por que eu trouxe a carta da morte? Porque a carta da morte é uma das cartas que as pessoas têm mais preconceito. As pessoas temem a carta da morte, porque toda vez que vem, acha que é morte e não é. A morte ela é muito mais do que isso. A morte ela fala de mudança, ela fala de transformação, ela fala de nova vida, nova etapa, de fechamento de ciclos. Então, a morte, ela, de certa forma, eu ouso dizer que é uma carta boa. Todas as cartas são boas. Só abrindo um adendo aqui, a gente vive num mundo dual, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, tem seu pós e seu contra, seu lado luz e seu lado sombra. Então, toda carta e toda situação, e até nós mesmos, a gente não é de tudo bom, nem de tudo ruim. Vai prevalecer aquilo que a gente der mais foco, o que a gente mais pensa, o que a gente mais cultiva. E as cartas, como arquétipos, ela também traz isso com elas, lado sombra e lado luz. Só que quando a gente ativa o arquétipo e trabalha com ele, a gente vai ativar da melhor forma possível. A gente vai ativar de forma consciente o lado luz, para que ela ajude a gente a resolver a nossa situação, certo? Então, um exemplo, se você estiver numa situação assim, que você esteja num trabalho que você não aguenta mais, que você quer uma mudança, que você já está saturado daquela situação, você pode ativar a carta da morte para que ela ajude a fechar esse ciclo e abrir um outro, para que ela te ajude a transformar
aquela situação que de repente está pesada em algo bom, ela vai trazer uma mudança. Aí você vai falar assim para mim, não, eu vou ser mandado embora e vai aparecer um outro trabalho? Pode ser, mas pode ser também que aquele chefe que te atazana vá embora e você fique. Pode ser que você ganhe uma promoção e você saia daquele setor. É uma carta de mudança, de transformação. A gente, quando ativa um arquétipo, a gente trabalha ele, mas o que vai acontecer de fato, o universo, essa parte o universo faz. O que a gente vai fazer é acelerar o processo. O que a carta faz é, aquilo que eu quero que mude, vai mudar um dia, porque na vida nada é para sempre, nada, a situação ela nunca fica da mesma forma. Tudo e todos, a natureza, os animais, tudo que nos rodeia, ela sempre está em constante movimento. E se você não movimenta, algo vai acontecer para você se movimentar por bem ou por mal. Então, por que você ficar esperando o acaso acontecer, se você pode fazer de maneira consciente, saber onde você está pisando? Então, a carta da morte, ela vai acelerar o processo de mudança. Mas é tão bom quando a gente ativa o processo de mudança já preparado das situações que vão ocorrer, certo? E aí, é toda essa circunstâncias. Você pode usar a carta certa para a situação certa. A carta da morte, a gente, como já falou, a gente fala de transformação, de mudança, de movimento. Vamos falar do arcano da morte na vida pessoal, na vida amorosa. No exemplo anterior, a gente falou da morte atuando no trabalho, né? Daquela mudança de setor, de chefe, até fim do contrato de trabalho. Agora, no setor amoroso é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas e todo mundo, né? Nós somos indivíduos, temos livre-arbítrio. O tarô, ele não se mete no livre-arbítrio. O tarô é uma ferramenta de aconselhamento e nesse caso aqui a gente está usando o tarô como fonte de energia e de mudança, mas para a nossa vida, utilizando na nossa vida. Ele não vai atingir a vida do outro se o outro não tiver na mesma vibração de mudança. Então, se você de repente está num relacionamento, né, que você não está muito satisfeito, que a sintonia não está batendo, e usar o arcano da morte para acelerar o processo, consequentemente vai ter fim de ciclo aí. Por quê? Porque você não pode mudar o livre-arbítrio da outra pessoa. Ninguém muda ninguém. E se a pessoa não estiver disposta a mudanças, o rompimento é certo. Então, eu tenho que te dizer, né, que existe essa pequena diferença. Nas outras áreas da vida amorosa, saúde. Saúde é um assunto assim que não é muito legal, porque a gente diz o seguinte: enquanto a gente trata energia, tudo pode ser mudado, transformado, modificado, mas quando vai para o corpo, já foi para a matéria, é só mesmo a medicina que cuida a matéria. Milagres existem? Existem. Posso usar a carta para uma transformação, transformar aquela doença, fazer com que ela acabe, ou fazer com que aquela doença não exista? Pode, você vai utilizar a sua fé juntamente com a carta, mas não descartando o tratamento médico. O tratamento médico é muito importante e faz parte do processo, porque de repente o tratamento ele já é a transformação do corpo. O tratamento ele vai trazer um remédio apropriado para aquela mudança, para aquela cura, para aquela transformação. O que a gente faz é trazer a força do arcano, a energia dele para acelerar um processo, ok? E aí você pode me perguntar, tá, mas em que momento eu posso usar os arcanos para
como arquétipos para fazer com que a minha vida se movimente? Como é que eu posso utilizar a carta da morte para que ela traga tudo isso que você está falando para mim? Enfim, o tempo é hoje, é agora. Não existe o ontem porque já foi e não existe amanhã. É o agora. Então, você, a partir de agora, você pode utilizar, ativar o arquétipo da morte para transformação. É muito importante também sabermos que para cada situação e para aquilo que a gente quer utilizar, seja a carta certa, não é? Porque usando a carta certa, o arquétipo correto, você acelera o processo e traz aquilo que vai de encontro ao seu desejo. Mas tudo tem que ter conhecimento, ok? Sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Eu gosto muito da frase lá da Alice no País das Maravilhas, que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E então trabalhar com o tarô, trabalhar com o arquétipo é muito enriquecedor, abre diversas oportunidades, diversos caminhos, mas a gente tem que estar o tempo todo consciente do que a gente está fazendo. O tarô é como qualquer outra ferramenta. Se você pega a ferramenta errada para fazer um determinado trabalho, não vai sair do lugar. Mas se você tem a ferramenta na mão e sabe como aplicar e onde aplicar, vai ser um sucesso. Qual é o objetivo de outra carta? Bom, enfim, eu tô querendo trazer várias outras cartas e ao longo a gente vai falando dos significados e aonde, como e porquê e como vai acontecendo o processo, porque cada carta fala de algo diferente. Tem cartas que vão falar diretamente para o nosso financeiro, tem cartas que vão falar diretamente para o nosso coração, tem cartas que vão te auxiliar a chegar no teu sonho, né, no tão almejado sonho de forma mais rápida. A morte é a movimentação, a morte é a transformação da situação atual para uma outra que você queira chamar para você. Quanto tempo a gente pode ativar a carta para que ela acelere o processo? Bom, nada é mágica e nem magia. Tudo como tinha dito no início, né? O arquétipo ele trabalha com a psicologia. Tudo vai muito da gente. É horrível, às vezes a gente quer tudo para ontem, mas não funciona desse jeito. Funciona a gente tendo disciplina. Então, se você ativa esse arquétipo e conversa com ele durante um período, ele leva um tempo para reverberar. Porque imagina, eu sempre gosto muito desse exemplo, que se a gente pensasse uma coisa ruim e ela imediatamente acontecesse, como é que a gente ficaria, né? Então a gente imagina, a gente mentaliza algo e leva um tempo para aquilo, para a gente se arrepender se é aquilo mesmo que a gente quer ou não e parar o processo. Assim é a carta, você ativa o arquétipo dela e você tem que aguardar o processo acontecer. E a gente vê esse processo acontecer. Conforme você vai ativando e vai trabalhando com ele, as coisas vão se modificando. Como eu disse, não é mágica e nem magia, isso é psicologia e é mental. Mas sim, tem uma vibração nas cartas. E é essa vibração que a gente usa. A carta da morte, eu ouso dizer que, como a gente já falou, não é morte, mas ouso dizer que ela traz um renascimento, né? Eu acho que ela fala mais de vida do que de morte. Porque quando você deixa o teu passado para trás e deixa de carregar aqueles fardos, né, que você está trazendo, você adquire uma nova vida, um modo diferente de pensar, de olhar. E isso é muito enriquecedor. Você se torna uma outra pessoa. Você deixa o seu eu antigo para trás e começa a trilhar com o eu novo. Transformação. Total transformação. Efeitos colaterais, né? Porque, como eu já tinha dito aqui no início, tudo é dual. Tem seu lado sombra, tem seu lado luz. E como é que a gente trabalha com isso? A gente ativa o arquétipo,
trabalha com ele e vê a situação acontecendo. Quando você atingir o seu objetivo, é hora de desativá-lo. Porque uma vez atingido o objetivo, por que você vai deixar ativado para atingir o que? Fazer o que? Aquilo que não tem uso começa a trazer peso. Então, atingir o objetivo, desativa o arquétipo e vê, porque a gente está cheio de coisas, mas a gente não tem uma coisa só para resolver, a gente tem várias coisas para resolver. Então, foca novamente em uma outra área, em um outro assunto e ativa um novo arquétipo. E aí você vai ver a transformação, a vida desenrolando através do tarô. A gente, voltando aqui de novo, eu sei que eu tô repetitiva, mas é porque o tarô, ele tá sempre muito ligado só a jogo. Ótimas jogadas, é certeiro. Eu mesmo faço jogadas que eu vejo acontecer e eu mesma até hoje fico deslumbrada, mas as cartas elas podem ser trabalhadas como arquétipos, como energia, como fonte geradora de novos conhecimentos. Isso também pode acontecer. Eu ia falar fazer uma analogia sobre filmes e séries, mas é um grande serviço que o Hollywood faz com o tarô e principalmente com a carta da morte, porque toda vez que se fala da carta da morte, eles falam de morte. E a morte não é isso. A morte é início e fechamento de ciclo que não necessariamente alguém morreu, né? Uma morte física, porque na realidade eles falam de morte física. E não é esse tipo de morte. Pode ser que seja, sim, em outras situações combinado numa jogada com outras cartas, e espero que a gente vai ver mais à frente, mas não diretamente a carta da morte é ligada com morte. Tira isso do seu sistema, isso é lenda urbana, como falam, nada a ver. Tá aqui a carta do Radiant Spirit, né? Que é essa caixinha aqui. Eu amo. Eu sou uma colecionadora de tarô. Aí você me pergunta, eu preciso ter tantos tarôs? Não, você não precisa. Mas, se você quiser, também nada te impede. Tem essa morte aqui também, que eu acho lindo, que é do boxe do Arcano. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Que é lindo. Eu adoro, eu tenho que mostrar esse leão aqui. Eu amo esse leão. Acredita que eu comprei esse deck aqui por causa do leão. E tem essa outra morte aqui, que é do tarô da Floresta Verde. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá aqui. Aqui. E tem outros decks, conforme a gente for passando, eu vou abrindo, porque é muita caixinha para abrir. E eu sou apaixonada pela carta da morte. Eu, sinceramente, quando tem uma jogada, se tiver que cair a carta da morte ou a torre, por exemplo, eu fico torcendo para que caia a morte, menos a torre. Não que a torre não seja boa, como a gente já falou, tudo é dual. Tudo vai trazer no momento certo, na hora certa, a mensagem que a gente está precisando naquele momento. Mas que eu prefiro a morte, eu prefiro. Enfim, número da carta da morte é o número 13, tá? E independente do deck, do baralho, sempre vai ser o número 13. Mas tem uma diferença, não é bem uma diferença, são detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá? Toda morte vai ser morte, toda morte vai ser morte. Só que, como a gente está trabalhando com arquétipos, tudo que está sendo desenhado, toda a gravura ali, todo personagem que aparece na carta, ele não está ali à toa, ele tem um significado. E aí, dependendo do deck, ele vai trazer, às vezes, um elemento a mais, um elemento a menos, por conta das gravuras. Mas a essência não muda, a essência é sempre a mesma.
Vou mostrar aqui de novo a do Radiant Spirit, né? Que ele vem num desenho tradicional do Radiate. A do Arcano, eu acho essa carta linda. Já é a morte aqui com as caveirinhas aqui embaixo. Essa espada para mim aqui, ela é tipo cortando, para mim significa aquele corte mesmo que ela vem fazendo na situação. E tem a morte do deck da Floresta Verde, que é esse aqui. Eu também peguei a outra morte aqui, que é a do Telemann, que eu também acho muito bonita. Que é desse deck aqui, que tem essa Imperatriz maravilhosa. E tem a do Romantic Tarot, que é desse deck aqui. Não é necessário, tá? Novamente, para reforçar, você ter vários decks, é porque realmente eu sou uma colecionadora inveterada. Eu gosto muito de separar os decks por assunto, porque em outra ocasião a gente fala disso, de você programar os decks para setores diferentes, né? Aí quando a gente for falar de limpeza, consagração de tarô, por quê, como e se precisa e tal, a gente fala dessa programação. Então, por isso que eu tenho vários, porque além de eu ter programado para situações diferentes, eu também sou uma colecionadora. E é isso. Muito em breve terão outros vídeos falando de outras cartas tão importantes quanto a carta da morte. Achei interessante trazer a morte para um primeiro vídeo, né? Porque é a transformação. Embora no deck do tarô o primeiro é o louco, né? Eu mudando toda uma numeração, eu preferi vir com a carta da morte. E que puxando um pouquinho para numerologia, 3 com 1 dá 4 e 4 é a matéria. Então, trazendo para a matéria, trazendo para a realidade o Alquimia do Tarô. E você? Tá pronto para transformar a sua vida? Tá preparado para tomar as rédeas das situações e colocar a vida em movimento? Se você estiver, fica comigo, me espera na próxima e a gente vai conversando. Os assuntos que vocês acharem mais relevantes, tiverem dúvidas e gostaria que a gente falasse deles, vocês deixam aqui embaixo, me dêem um feedback e a gente vai conversando. É isso. Tchau para vocês.